Cara, vamos falar um pouco de geração de demanda, porque a gente falou de modelos aqui, bastante coisa interessante, e agora a gente acabou por osmose entrando nisso. Total, vamos lá. Então, vamos lá. Geração de demanda, quais são os canais? E assim, quantos clientes a Tactus tem hoje? Hoje, quase 3 mil clientes. Quase 3 mil clientes. Como é que foi esse processo para chegar até aqui? Marketing digital é o que proporcionou essa boa parte dessa escala. Conta pra gente. Basicamente, os clientes vieram através do marketing digital. Tá. Com o tempo, a gente também foi para canais no offline. Então, nós fizemos eventos, participações dentro de grupos de empresários. Você considera a Tactus segmentada? Total. Só que dentro da segmentação que nós atendemos hoje, nós temos hoje cerca de 40 subnichos dentro da segmentação. Perfeito. Então, nós somos segmentados no que a gente chama de marketing digital. Dentro do marketing digital, eu atendo a estratégia de um infoprodutor, de uma agência de lançamento e de um youtuber, por exemplo. Se uma indústria chegar e pedir orçamento, você não manda? Mando. Dependendo do caso, eu mando. Tá. Porque acontece o seguinte, vamos lá. A gente tem uma segmentação, mas a gente também tem um olhar também para fora do mercado. Sim. Se eu vejo que essa indústria, especificamente indústria, desculpa, eu não mandaria porque nós não atendemos indústria. Eu quis dizer indústria, mas senti de outros mercados mesmo. Mas se pegar, por exemplo, um comércio que nós podemos atender, e esse comércio, por exemplo, dá para encaixar dentro de uma célula que não é uma célula segmentada, da formatação que nós temos para atender aquele mercado, a gente manda. Entendi. Só que às vezes eu não sou competitivo o suficiente para atender esse mercado, porque a minha operação ela está muito bem redonda para atender mercados segmentados. Então eu consigo ter um nível de competitividade, eu consigo ter ali uma amplitude de serviços para aquele segmento. Talvez se eu pegar, por exemplo, ali um comércio, eu vou pegar, por exemplo, o comércio de autopeças, que tem, por exemplo, elementos muito voltados à questão de recuperação tributária, NCM, etc. e tal. Talvez eu não tenha toda a expertise para atender bem esse segmento. Mas nós temos ali outros nichos que nós atendemos. Não são mercados-alvos, mas são mercados aceitáveis que nós temos, porque isso acaba caindo no nosso funil. Perfeito. Para uma questão de não perder oportunidades também. Tá certo, claro. Acho que a segmentação da porta para fora e da porta para dentro tem que se avaliar. O que até hoje para você melhor funcionou em aspectos de marketing digital na Tactus? Tráfego pago. Foi uma coisa que mais tracionou a gente, mas nós estamos desacelerando o tráfego pago. Se pegar o nível de investimento que nós fizemos, 23, 24, há uma queda de investimento. Chegou a investir quanto por mês, assim, no mês que você mais investiu? O máximo que eu investi no ano foi R$200 mil. 200 mil reais. Então, estou falando aí uma média de 15 mil, com picos de 30 e tudo mais. Esse pico, ele vinha de acordo com a performance da campanha ou era uma sazonalidade específica? A gente tem 2 elementos que a gente leva em consideração em relação ao tráfego. Primeira questão da própria sazonalidade do nosso mercado. Certo. Então, no momento que nós estamos tendo mais conversão, não necessariamente nós estamos investindo mais em tráfego, porque no momento que nós temos mais conversão, nós temos uma demanda reprimida maior. Por exemplo, início de ano, todo mês de janeiro para nós é muito bom. Perfeito. Então, é um mês que essencialmente nós investimos pouco em tráfego. Tá. E momentos onde, por exemplo, o tráfego está muito mais caro. Então você tem, por exemplo, momentos ali de Black Friday, por exemplo, o tráfego está muito caro, o nosso CAC aumenta muito, então a gente diminui bastante. Então se você pegar, por exemplo, hoje, como é que está o nosso gráfico de investimento e olhando a segregação por Google e Meta Ads, a gente tem ali uma diferenciação muito grande, que é um dos elementos errados que existem dentro da contratação do serviço de marketing digital. No caso, especificamente, a questão de gestão de tráfego. Muitas vezes você tem um pacote que contempla o seguinte, eu vou investir por mês ali, o que é natural começar a investir R$1.000 por mês, né? Isso. No mínimo. Então aí você tem lá, eu vou investir R$500 no Google Ads e R$500 no Meta. E isso não é um assertivo. Porque não é assim que funciona. 50% aqui, 50% ali. Ou você pegar um orçamento de R$12 mil por ano, tá? Para começar, e você investir R$1.000 por mês. Também não é assim que funciona. Você poderia ter um mês que você investiria R$3 mil, porque o tráfego está favorável, enquanto outro mês você poderia simplesmente desligar a campanha. No nosso caso, a gente não desliga a campanha, porque obviamente a gente investe um valor considerável. Mas o nosso budget de 2024 já foi em torno de 50%. O valor exato de cabeça eu não posso te garantir, porque o número está aqui, não está de cabeça. Mas por volta de quase 50% a menos do que nós investimos em 2023. Qual a distribuição? Meta, quantos por cento? Google, quantos por cento? Hoje, eu posso te falar olhando os números aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui, para quem investe em marketing digital, você está recebendo ouro aqui, hein, cara? Vamos lá. Eu tenho uma série de perguntas aqui para tentar ajudar a turma a clarear um pouco através dos seus resultados também, claro. Então, se pegar, por exemplo, aqui, vou pegar aqui os dados de... Vou pegar aqui os dados aqui dessa semana. R$ 1.169
em Google Ads e R$ 4.639 em Meta. Tá, então aproximadamente 4K em Meta e aproximadamente... Aqui é período 1/4 a 22/4. Perfeito. Tá bom? Então esse aqui a gente trabalha com o nosso tráfego da seguinte forma. 1 a 7... 4 em um e 1.500 no outro aproximadamente. Isso. 1 a 7, tá. 1 a 14, 1 a 21 e 1 a 30. Aí o mês 28, 31 dias e tal. Então você está em aproximadamente 80-20. 80 Meta, 20% Google. Mas isso é um momento atual. Sim, total. Então se você pegar um momento... Uma análise vou pegar aqui uma análise, por exemplo... Aqui estou olhando abril, deixa eu voltar aqui um pouco ao tempo aqui. Vou voltar aqui para... Pegar um dado aqui, por exemplo, de fevereiro. Vai. Perfeito. Fechamento de fevereiro... Enquanto você está vendo aí, deixa eu te fazer uma pergunta. O cara entrou em contato. Ele vai para uma reunião com equipe de vendas. Como é que funciona? Dá uma desdobrada para mim nesse processo de vendas, depois do contato. Deixa eu só responder o fevereiro. Então, fevereiro, por exemplo, a gente colocou 1.571 no Google 1.500. E colocamos 5.600 no Meta. Pouquinho mais Meta ainda do que o último mês. Mas, por exemplo, vai ter um mês, por exemplo, que o Google está mais favorável. É que como a gente também investiu muito em tráfego orgânico no Google, então a gente desacelerou um pouco o tráfego pago no Google. Beleza, entendi. Show, cara. Quer perguntar sobre a questão do... Quero perguntar do processo de vendas. Entrou o cara em contato com a Tactus, ele é do mercado digital, e aí? O que acontece com ele a partir daí? Ele cai numa SDR. Tá. Agora nós estamos entrando com o IA, para poder atender esse lead que vem no final de semana e também nos horários que não tem o SDR ativo. Até porque, por exemplo, a gente tem um problema hoje. Existe uma demanda hoje de leads que vem no final de semana. A gente não desliga as nossas campanhas no final de semana. E aí tem, por exemplo, ali na mesa do SDR ali uma quantidade grande de leads. E aí, quando muitas vezes esse cara vai receber o primeiro contato, vai ser por volta das 11 horas da manhã e tudo mais. Então, acaba que tem um delay de atendimento e a gente tem algumas perdas em relação a isso. Nós criamos, inclusive, um funil de perdas para poder entender em toda a jornada quais são os motivos de perda em cada fase da jornada. Desde topo até fundo de funil. E aí, baseado nisso, vai fazer a qualificação, tendo fit, vai para uma reunião agendada. Então ele vai para uma reunião com o cara de fechamento. Isso. E aí o closer vai fazer o processo de fechamento. Perfeito. Então a gente tem aí um processo tipicamente de inside sales, né? SDR, closer. O que... Aí eu vou fazendo perguntas aqui sensíveis. Se você puder responder, você responde. Senão você fala que não pode. Qual que é o custo político que você espera numa campanha? Vamos lá. Qual que é o custo por lead médio de uma campanha? Você viu que isso não estava combinado porque eu desativei até aqui o meu Wi-Fi aqui. Vou até ativar meu Wi-Fi porque eu abro aqui o relatório... Cara, isso aqui vai ser muito legal, cara. Vai ser muito legal. A gente vai sair daqui com... Você que é contador que tá me vendo isso, vai sair daqui com um framework do marketing digital da Tactus. Tem ideia? Se você não dá um like nesse vídeo aqui e não se inscrever, você tá de brincadeira, cara. Você vai sair daqui com um framework, um playbook que com certeza vale muita grana. Então, vamos lá. Um custo por lead, mas você pode trazer na média, tá? Um custo que você espera que você acha bom na média. Então, vamos lá. Hoje, o nosso custo por lead tá em 21,32. Perfeito. Ok. Só que, por exemplo, no mês de fevereiro, o dado de abril eu não tenho, né? O mês de fevereiro estava em 17,70. Mais baixo, legal. E no mês de janeiro estava 22,30. Entendi. Aí você consegue estabelecer. Tá numa média de 20 a 25, vamos jogar assim, né? Conservador. Cara, maravilha. Ok, o contador que tá me vendo aqui que ele não tem ideia, a gente acabou de falar de vários termos aqui, SDR é um pré-vendas, o closer é o cara de fechamento, custo por lead. Qual que é a recomendação prática, você com esses anos de experiência e fazendo muito bem esse trabalho? Eu tô sozinho, empresa de contabilidade, tenho de 5 a 10 pessoas ou até menos, por onde eu começo? Isso aqui. Ele é o vendedor. Aqui. Ele é o vendedor. Total. Beleza, por onde ele pode começar a estabelecer um processo que todo mês vai gerar clientes para ele? Então, primeiro ele faz sentido ele testar o tráfego. Tá bom. Tá. E aí, hoje, fica muito difícil você fazer qualquer coisa se você não tiver pelo menos R$1.000 por mês de investimento no tráfego pago. Se você contrata uma agência, obviamente você vai contratar um gestor de tráfego ali, então você tem que considerar que, tipo assim, se você tem um contrato com a agência que custa R$2.000 por mês, não faz sentido você investir somente R$1.000. Então, você precisa considerar qual é o budget que você tem disponível para isso. Se você não tem budget para isso, então você vai para o orgânico. E orgânico que eu falo nesse caso não é ficar dependendo do cliente vir organicamente para o seu site, porque você não vai conseguir isso se você não fizer
uma estratégia de SEO, que é um capítulo à parte. A gente poderia falar sobre SEO aqui 2, 3 horas aqui sem parar. Que ainda é muito relevante. É relevante, mas nós estamos falando sobre um jogo que poucos estão jogando. E quem está posicionado já está muito bem posicionado nos termos. Sobretudo termos de cauda longa, você tem possibilidades ainda de você conseguir melhorar o posicionamento, mas mesmo assim você precisa trabalhar com vários termos diferentes para que você possa ter uma amplitude, né? Para poder pegar ali estrategicamente esses leads que fazem sentido para você. Então a gente investe em SEO, a gente tem uma consultoria de SEO para nos ajudar nesse processo. A gente tem produção de conteúdos dentro do nosso site, otimização de landing pages, tem todo um fator levado em consideração o SEO, que não é somente a questão de você fazer um artigo, mas muito mais do que isso. É você pensar em toda a estrutura de site, tempo de resposta que o seu site tem com o carregamento dele, como é que está estruturado uma landing page, quais são os seus competidores que você tem sobre aqueles temas que você está buscando, o que eles estão fazendo, o que você pode fazer de diferente, que tipo de links que você tem apontando para o seu site, ou seja, é uma seara que é completamente mais complexa do que é o tráfego. O tráfego, basicamente, você contrata o gestor de tráfego e ele vai te entregar o tráfego. Agora, o que a gente tem também na questão de gestão de tráfego é vários erros que você comete quando você contrata um serviço de agência, entendeu? E eu vejo também... Quais são os principais, Jair? Por exemplo, você vai fazer campanha de Google Ads e você não faz negativação de palavras, por exemplo. Começa a ter... Com certeza. Leads completamente desqualificados. Você não faz uma segregação quando você tem uma verba pequena para você atender de forma mais regional. Legal. Então você está brigando com a nível Brasil e você tem, por exemplo, um orçamento diário de R$10, como se fosse uma gota que cai numa frigideira quente. Acabou. Então, ou seja, você gerou ali um número X de visita e acabou. Então, dependendo do clique, por exemplo, você vai ter 2 cliques. Dependendo do que você está competindo, né? Exatamente, dependendo. Pode então, ser ou seja, o que você faz com 2 cliques? Nada. E aí você não tem resultado nenhum. E quando tem um MEI que está vindo lá que não faz sentido nenhum. Você anuncia tráfego para coisas que não fazem sentido. Por exemplo, hoje tem muita gente ainda que está gastando dinheiro, dessa época agora, com imposto de renda. O cara não é recorrente, o CAC não se paga. E aí, consequentemente, eu estou tendo um custo de lead de 20 e poucos reais. Imagine, por exemplo, que eu preciso de leads para poder converter. E aí eu faço um imposto de renda que vai ser R$200. Ou seja, a conta não fecha. Então, ou seja, eu preciso levar esse cara para a recorrência, porque na recorrência eu tenho o LTV. Então eu vou recuperar ali o custo de aquisição desse cara na linha do tempo. Ainda acho que é um paralelo que dá para fazer com certificação digital também. É bem difícil equilibrar o CAC com o retorno. Porque também é um ticket muito baixo. Outra coisa também quando você vai para a meta, né? É você trabalhar com um tipo de criativo apenas. Então, como é que você vai fazer hoje tráfego com um criativo, entendeu? Ou seja, você precisa ter uma abrangência criativa. Se o gestor de tráfego falou para você mandar um videozinho que tá bom, então já tá errado, entendeu? Como é que você vai hoje rodar tráfego com um criativo? Você não consegue fazer nenhum teste AB. E aí você abre ali o conjunto de anúncios daquela empresa, você vê, por exemplo, que sequer tem feito testes de copy. Então você não faz teste de copy, você não faz teste de criativo, você não faz teste de nada. Você simplesmente vai lá e nem de público. E o cara escolhe um público, uma copy e um criativo. Então, qual é o nível que você tem de assertividade em relação à sua estratégia? É quase zero. Então não converte. Então hoje você precisa ter um setup mínimo de criativos para você subir uma campanha. Então esses fatores têm que ser levados em consideração. Segregar as campanhas por interesse. Então eu quero fazer uma campanha aqui para remarketing. Então qual vai ser a minha verba de remarketing? Qual vai ser a minha verba de captação? Qual vai ser a minha verba de engajamento? Entendeu? Então tem vários fatores que você precisa considerar no tráfego que a pessoa precisa conhecer minimamente até para poder dialogar com uma agência de marketing. Concordo 100%. Isso em aspectos mais operacionais, né? E eu acho que todos eles fazem muito sentido. E em aspectos mais estratégicos, imaginar um cara que já está num nível um pouco maior, escritório mais estruturado. Hoje, o Anderson, né, como CEO da Tactus, olha em quais aspectos do seu marketing. Imagina que você tem alguns indicadores que você vai avaliar. Se você tiver que parar para fazer uma análise se a sua estratégia está boa, o que você vai olhar? Análise de canais, como é que cada canal está performando. Então, a gente tem que olhar para canal orgânico, canal de tráfego, canal offline, canal de indicações. Nós temos um programa de indicações estruturado, então a gente vai analisar como é que esse canal está validando, taxas de engajamento de posts, então a gente olha muito isso, segregar, né, as estratégias de post em diferentes objetivos, né, então você tem um post que é objetivo de alcance,
focado mesmo em branding, tem um objetivo mais focado em conversão, então é post focado em carrossel, post focado em vídeo, produção de conteúdos também em canais menos disputados. O YouTube ainda é menos disputado do que é o Meta. O YouTube você tem ali um tempo muito maior de vida daquele conteúdo do que você tem, por exemplo, na Meta. Total. Basicamente hoje você tem que postar diariamente na Meta para você poder ter resultados. É isso aí. Nem todo mundo consegue manter essa constância, mas é realmente algo que seria fundamental, se for possível até mais de uma vez por dia. Quando você vai para o Google, você pode se fazer valer de postar às vezes um conteúdo por semana ou 2 conteúdos por semana, porque você tem uma performance relacionada à questão do SEO daquele vídeo, entendeu? Olhar também para a questão também de tráfego orgânico, olhar também para tempo de carregamento de site, fazer validação sempre de estrutura de landing page, curva de calor, para entender onde que a pessoa está percorrendo quando ela vai dentro de uma landing page. Então assim, os nossos níveis de análise de performance são muito mais complexos, porque obviamente a gente tem uma estrutura de marketing muito maior que justifica isso. Então, quando você vai para a empresa que não tem essa estrutura toda, aí você vai para fazer o básico muito bem feito. Eu falei só do ponto de vista de marketing, pois tem as análises todas de vendas, né? E aí a gente faz análise de perda de leads dentro do funil, análise de falta de resposta, qualidade dos leads que estão chegando, taxa de conversão e por aí vai. Desde pegar a gravação da reunião do nosso closer e jogar numa IA para poder fazer análise dessa reunião, para poder analisar como é que foi toda a parte narrativa daquela reunião, para conversão e tudo mais, fazer análise de quem converteu, de quem não converteu, para poder conseguir mensurar qual é o perfil de cliente ideal que nós temos, enfim, tem vários fatores aí que são... Sim, total.